Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Ed Joel, quero dar as boas-vindas aos nossos queridos educandos, aos responsáveis que acompanham as aulas e também nossos queridos professores que estão sempre aí conosco. Para fazer a interação com vocês no chat, está aqui o nosso querido professor Magnum. Olá a todos, sempre é bom lembrar que a gente vai ficar na mediação aqui do chat e aí é legal, além das 15 mensagens que você já recebeu, das advertências que são feitas, mas elas são necessárias, você sabe, a gente faz aqui uma mediação e gostaria e espera sempre que você faça aquela colocação, às vezes coloca uma dúvida, alguma coisa que a gente pode compartilhar aqui e nesse caso a gente discute aqui, pode tirar sua dúvida. Caso não, a gente pelo menos tem um feedback para poder, de repente, encaminhar você para o seu professor. Aí ele pode talvez aprofundar essa matéria melhor. Então, o uso do chat é uma coisa extremamente importante. A gente conta com a colaboração para fazer a aula render mais ainda com a sua participação consciente e inteligente. Tá legal, oitavo ano? Perfeito. Pessoal, vamos ver então qual a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. É a habilidade 10, identificar sintomas, modos de transmissão, tratamento das principais infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, incluindo HIV/AIDS, e discutir e argumentar sobre a importância das estratégias e métodos de prevenção como promoção do autocuidado e como uma questão de saúde pública. Ok? Como é que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos utilizar o nosso caderno do aluno, né? Refletir sobre o que está sendo discutido aqui, resolver as atividades, interagir no chat lá com o professor Magno e buscar informações, ok? E qual é o objetivo da aula, então, professor? É aí, conhecer uma infecção viral e discutir algumas ISTs causadas por vírus e como se prevenir delas. Tá, ok? Na verdade, conhecer infecções virais, né? Não uma. Não sei porque eu coloquei uma aqui. Mas, enfim. Mas antes de eu falar de infecção viral, eu acho que vocês já devem ter visto isso em anos anteriores, mas é bom a gente recordar o que é um vírus, né? Então, eu tenho aí uma imagenzinha que o professor fez um desenho aí, né? E eu gostaria que vocês dessem uma boa olhada aí, Primeiro, o desenho mais tosco de todos, que é o grandão, ele está representando uma célula eucarionte, tá? Do lado, a gente tem uma célula procarionte, que é uma bactéria. Lembrando que o seu corpo é feito de células eucariontes, né? Aí do lado você tem uma célula procarionte, que é uma bactéria. Olha o tamanho da bactéria em relação a uma célula do seu corpo, né? E do lado a gente tem um vírus, né, que é bem menor do que a bactéria, que é muito menor do que a célula eucarionte. Então, por que o professor colocou isso aí? Para que você primeiro entenda que há diferença entre bactéria e vírus, né? Que tem gente que às vezes confunde, acha que vírus e bactéria é a mesma coisa. Não é. Vírus é uma coisa, bactéria é outra, tá bom? Para você ter ideia, o vírus nem célula tem, né? O vírus nem célula tem. E existe inclusive uma discussão se ele é vivo ou não. Por quê? A primeira característica que a gente fala para um ser vivo, esse cara é ser vivo. Ele é formado por célula. E o vírus nem célula vai ter. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Como é que eu vou tomar um medicamento, às vezes, que não vai me fazer efeito algum? Né? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é isso. Antes de eu discutir com vocês formato de vírus, etc e tal, para a gente entrar num outro assunto, eu quero que você me diga o seguinte, já vou ter uma interaçãozinha aí no chat com você, tá bom? Cite pelo menos uma doença causada por vírus. 2 minutinhos.
Olha, como exemplo aqui, o que veio puxando aqui é o corona, professor. Corona, mas aparece bastante gripe, tem meningite, que a Débora falou. O Olha, Gabriel até citou ébola ou ebola. ebola. O Guilherme escreveu AIDS. Muito bem. O Caio, gripe aviária. Ok. Diversos tipos de virose. Aqui tem muita gente que escreveu, né? Virose. Olha só, o Guilherme escreveu sarampo, gripe e dengue. Sarampo, Gripe e dengue. dengue. Muito bem, gente. Então eu vou partir daí, tá? O sarampo é uma doença viral que normalmente você vai ser contagiado pelo ambiente, né? A gente fala até que ela é atmosférica, né? Por quê? Porque normalmente ela vai estar num grãozinho de poeira, no perdigoto, né? Quando a gente fala na saliva, tá bom? Mas quando eu falo, por exemplo, de dengue, aí ela vai ter um outro ser vivo envolvido, que é o mosquito, né? Que normalmente vai ser o Aedes aegypti ou também o Aedes albopictus, em algum caso ele também transmite. Tá? Então a gente fala inclusive que ele é um arbovírus. Por que ele é um arbovírus? Porque ele está sendo transmitido por um artrópode. Tá? Quem é um artrópode? No caso aí, o mosquito. Tá? Mas só para você ter ideia, então existe até esse tipo de classificação para vírus. Se ele é transmitido por um artrópode, ele é um arbovírus. Tudo bem? E a dengue é um caso, a chikungunya é outro caso. Né? O que mais que falaram aí, professor? A Emily colocou até cachumba, professor. Cachumba. Então, a gente teve uma discussão aqui na aula anterior sobre a cachumba também. Muito bem. Bom, posso prosseguir aqui, professor? Achei interessante aqui, ó, separei, consegui encontrar aqui, ó, Gabriel escreveu tuberculose. Então, ó, a tuberculose, na verdade, ela vai ser causada por uma bactéria, tá? É Mycobacterium alguma coisa, que é conhecido como bacilo de Koch. Lembra que eu falei que às vezes a gente confunde vírus com bactéria? Então, tuberculose já vai ser por bactéria. Eu acho que até vai ter uma aula que eu vou citar isso, tá? Mas, por enquanto, a gente vai falar só de vírus. O professor Edjoel, apareceu aqui também peste negra. Então, a peste eu estou na dúvida, mas eu acho que é bactéria também, viu? Inclusive, se eu não me engano, é uma bactéria que é encontrada na pulga do rato. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Foi a Maria Fernanda que Muito colocou bem, aqui mas eu peste acho que é negra. bactéria também, não é vírus não. Mas você pode pesquisar aí e até mandar pra gente no chat aí se é bactéria mesmo ou vírus, tá? É para isso que a gente está aqui, né? Buscar informação, tá lá. Muito bem. Então, primeiro vamos conhecer um pouquinho o que é vírus, para depois a gente começar a falar sobre um pouquinho mais sobre algumas doenças virais, tá bom? Então, ó, a gente tem alguns tipos de vírus aí para você ver, tá? Eu vou ter um aí, ó, que ele é fechadinho, mas ele é lisinho. A gente chama esse vírus aí de vírus não envelopado. Aí você vai ter um outro vírus, que é o do lado aí, que ele parece um punk de cabelo arrepiado aí, que é o famoso vírus envelopado, tá bom? E a gente vai ter um terceiro aí que a gente colocou, que é um vírus complexo. Gente, esse vírus complexo que eu coloquei aí, ele é o bacteriófago. Eu coloquei ele aí só para eu lembrar de falar para você que existem vírus que atacam até bactérias. É o caso desse bacteriófago aí. Ele causa doença em bactéria. Tá para você ver como o vírus é bem menor do que uma bactéria, né? E bem mais simples do que uma bactéria. Tá bom? Aí, no vírus, vai ter dentro dele umas estruturazinhas aí, que eu fiz o desenho, que estão representando material genético. No caso aí só está representando o DNA, tá? Mas eu vou ter vírus que vai ter DNA, que vai ser um adenovírus, eu vou ter vírus que vai ter RNA, que vai ser um retrovírus. Tudo bem? Eu não preciso saber esses detalhes agora. Mas por que é importante eu saber qual é o material genético do vírus? Porque isso vai determinar, inclusive, se dá para fazer vacina, se não dá. Tá? Porque dependendo do material genético, ele pode ter um maior nível de erro na cópia dele, erro nesse próprio material genético, que é a partir desse material genético que ele vai construir a estrutura dele, quando ele está dentro da célula, atacando a célula. E aí o que acontece? Às vezes ele comete um erro quando ele faz uma cópia, a gente chama esse erro de mutação. Tá? Quando o vírus sofre muitas mutações, a vacina não funciona. Tá bom?
Vou dar um exemplo para vocês e daqui a pouco eu vou falar para vocês mais ou menos como é que funciona a vacina, de uma forma bem simplificada, tá? Só para a gente começar a discussão. Mas, é, o exemplo, o vírus da gripe. Tá? Vocês devem perceber que todo ano tem campanha de vacinação para gripe. E as pessoas que se vacinaram o ano passado têm que se vacinar este ano de novo. Por quê? Porque o vírus da gripe, quando ele faz cópias dele mesmo, ele comete muitos erros. Né? Erro ao copiar o material genético, que a gente chama de mutação. E por isso ele nunca sai igualzinho. Tá? E aí o que acontece? Houveram gripes que causaram situações assim, terríveis, de muita morte. Se não me engano, até no chat alguém citou aí a gripe espanhola, né, professor? Isso, Teve uma citaram. pessoa que citou aí gripe espanhola. Não sei se a gente colocou todos, ó, febre espanhola, também falaram gripe, sarampo, AIDS, febre amarela, além da febre amarela, dengue também, professor. Muito bem. Mas a gripe espanhola, gente, ela recebeu esse nome, olha só que interessante. Na verdade, muitos estudos mostram que o vírus veio aqui da América do Norte, com soldados norte-americanos, e aí quando eles foram para a Primeira Guerra Mundial, tiveram contato ali com soldados europeus e tal, e a Espanha foi o único país que fez uma cobertura, né, de imprensa, assim, falando sobre essa gripe. Tá? E aí acabou virando a gripe espanhola, tá? Mas mais por causa que foi a Espanha que acabou documentando isso. Tá? Mas é por isso que é muito perigoso essa história de falar, essa doença veio da China, essa aqui veio não sei de onde. Primeiro que você gera uma discriminação desnecessária, né? É importante eu saber de onde veio para fazer um estudo de como está se alastrando, mas não para usar isso para acusar um país ou outro, para acusar um povo ou outro, porque eu acho que ninguém quer ficar doente, muito menos fazer seu povo ficar doente. Eu, pelo menos, acredito nisso. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas colocações aí, né, preconceituosas, que são feitas, muitas vezes, discriminatórias. Né? Não há necessidade disso. Eu acho que já tem tanta coisa ruim no mundo, a gente não precisa criar mais coisas ruins, né? Já tem bastante. Né? Bom, então, o que acontece com a gripe? Aí eu tomo a vacina da gripe este ano. E aí, essa vacina vai ter um histórico dos vírus de gripe que causaram maior mortandade, tá? Então, é essa vacina que eu estou tomando. Mas mesmo tomando a vacina da gripe, que tem um monte, lá tem um coquetel de vírus de gripe muito perigosos, eu ainda posso ficar doente de gripe, porque muitos vírus da gripe não estão ali na vacina. Tá? Não foram contemplados porque custa dinheiro você produzir vacina e acreditou-se que não valia a pena. Então, vai se colocar ali os vírus que são considerados mais importantes que o seu corpo se proteja. Tudo bem, gente? Então, para vocês entenderem por quê. Agora, já tem doença que você pega uma vez e não pega mais, né? Porque o vírus se muda muito pouco, modifica-se muito pouco, e aí seu corpo aprende a se defender e não precisa mais. O nosso caso aqui que a gente está trabalhando aí, que é o SARS-CoV-2, né, que é o coronavírus, que causa a Covid-19, não se sabe ainda se ele sofre muitas mutações, poucas mutações. Isso está em estudo. Por isso que não dá para eu dizer, eu peguei Covid e não vou pegar mais. Não se sabe ainda. Tá? Estão testando vacinas, se Deus quiser vai dar certo, mas ainda há muitas perguntas a serem respondidas. Tudo bem? Pois bem, então já que eu falei um pouquinho do SARS-CoV-2, que é o cara que causa o coronavírus, antes de eu avançar para o assunto desta aula, tá, eu quero que você fale para mim qual desses daí você acha que é o mais parecido pelo que você já ouviu dizer de coronavírus, qual desses daí você acha que é do grupo do coronavírus? Tá ok? Um minutinho só tá bom.
Muito bem, oitavo ano. Ó, todo mundo aí de B, professor. De É B? Miguel, Murilo, Edson, Adriano, Arthur, Murilo, Vitor Hugo, João Paulo, Wendel, Nicole, Bianca, Davi, Luiz Felipe, Vitor Manuel, Felipe Campo, Yujiko, perdão, Jean Carlos, tem uma pro aqui, Procátia, um abraço aí, professora, participando aqui junto aos seus alunos também, elas do lado de lá e a gente do lado de cá, né, professor? Todo mundo aí tentando ajudar essa galera, a galera toda de B, professor. Karina, Parabéns. Derek. Estão bem inteirados. Vinícius colocou 1, 2, 3, 4, 5, 39 Bs aqui. Aí sim. Vitória, Manuel, Flávia. Já li bastante nome aí. Hoje deu para ler bastante nome. Ó. Tem uma cacetada de B aqui também. Gabriele colocou um montão de B aqui também. Tudo B. Legal, perfeito. Gente, então é isso. Mas por quê? Na verdade, é assim, eu coloquei coronavírus, mas você precisa saber que coronavírus é um grupo de vírus. Que o SARS-CoV-2, que é o coronavírus que causa a Covid-19, então, ó, eu tenho o nome do vírus, que é SARS-CoV-2, e eu tenho o nome da doença, que é Covid-19. Tudo bem? Eu quero mostrar para vocês, então, um pouquinho da estrutura. Por que que ele leva esse nome? E aí depois a gente vai entrar no assunto que é mesmo o mais, vamos dizer assim, para que está voltado esta aula aqui, tá bom? Eu vou aqui no Flipchart, e aí assim, ó, vocês falaram que era um negócio mais ou menos assim, certo? O corona. Eu vou fazer um pouquinho só, para poupar vocês da minha arte. Ó, então, vocês viram lá que ele tinha uma bolinha assim. O coronavírus, ele não tem uma bolinha, ele vai ter uma coroa aqui, ó. Ele vai ter uma coroinha aqui. Por isso que ele leva esse nome, corona quer dizer coroa, tá bom? Por que que é importante eu saber disso? Talvez eu, não dê tanta importância, a menos que você vá trabalhar com vacina lá na frente, né? Queira ser um médico, um biomédico, um biólogo, um químico, alguém que vai trabalhar com vacina. E aí, ó, a célula do nosso corpo, então aqui está a membrana celular, ela vai ter um sítio para encaixar isso aqui. Ele só vai conseguir se encaixar no lugar certinho, tá? Então, uma forma da gente tentar combater, né, é evitar que ele consiga se encaixar ali, tá? Agora, o que você precisa saber? Não existe, gente, hoje, até tem um ou outro antiviral aí, mas via de regra, não existe remédio contra vírus. Quem protege o nosso corpo contra vírus é o próprio corpo. Tá bom? Quem protege o nosso corpo contra vírus é o nosso corpo. Por isso que é importante a vacina. Tá? O que é vacina? A vacina, eles pegam um pedacinho do vírus que vai provocar o seu corpo a produzir a defesa, tá? E aí eu preciso falar que o seu corpo, ele tem 3 células de defesa, basicamente. Ele tem uma que protege o corpo assim de cara, que a gente costuma falar que é o batalhão de choque, né? Pô, tem alguma coisa invadindo o corpo, ele já vai lá, já prende o cara, segura, quebra ele no meio e joga fora. Enquanto ele faz isso, tem uma outra célula que ela olha, vê o que está acontecendo e vai avisar o corpo lá, olha, tem um cara atacando o corpo, ele é assim, 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 precisa produzir uma defesa contra esse cara. Esse cara que está invadindo, ele é um corpo estranho, não é um corpo estranho? Então, por isso que o que o nosso corpo produz, a gente chama de anticorpo. Então, o anticorpo vai chegar lá e ele já foi desenhado para combater aquela doença específica, tá? E é assim que a vacina funciona. Eu tomo a vacina, que é o vírus enfraquecido ou é o vírus inativado. A gente não chama normalmente de morto, né, como fala aí na TV e tal, porque morto é o que está vivo e a gente nem sabe se o vírus está vivo. Então a gente fala que o vírus está inativado. Então a vacina pode ser com um vírus inativado, pode ser só com um pedacinho do vírus que provoca a defesa, tá bom? E aí você toma a vacina, se for um vírus que ele não sofre mutação, você toma a vacina às vezes uma vez, às vezes precisa tomar uma outra dose depois de adulto, né? Já se for uma doença que muda muito, aí você tem que estar sempre tomando a vacina, como é o caso da gripe.
Tudo bem? Então tá aí, ó, a importância de identificar o vírus correto é saber como ele se prende à célula, uma, né, das formas, e tentar se defender. Tá Falando bom? assim parece até fácil, né, Ah, professor? é. Puxa, e para você, só para você descobrir o encaixe que ele tem e tudo mais, as possíveis mutações e tudo mais, demora muito tempo, por isso que demanda tanto tempo para a gente ter a vacina, não é verdade? É verdade. Vocês podem ver quantos países estão aí pesquisando vacina, né? E não é fácil, né? E ainda tem as divergências de metodologia, tem um que acha que essa metodologia é melhor, outro acha que aquela é melhor. Agora, o que é importante, gente, igual, tá se falando muito em antibiótico, em outras coisas aí para você tomar contra vírus, tá? Antibiótico, gente, combate bactéria e combate fungo. Vírus não se combate com antibiótico. Existem alguns estudos que mostram que determinado medicamento diminui a replicação do vírus, tal, mas é tudo coisa muito incipiente, muito inicial. O que a gente sabe de fato mesmo é que quem protege o nosso corpo contra vírus é o nosso próprio corpo. Ponto. Por isso a importância da vacina. Enquanto não tiver vacina, a gente falando de Covid, enquanto não tiver vacina, o que eu tenho que fazer? Me proteger. Usar máscara, isolamento social, só sair mesmo se for necessário, tá bom? Ficar em casa, tá ok? E lavar as mãos com água e sabão, tá bom, gente? É importante saber, álcool em gel é para quando eu não tenho água e sabão, principalmente água corrente. Água e sabão, água corrente e sabão é muito mais eficiente do que álcool em gel. O álcool em gel é só, eu estou na rua, estou no ônibus, estou em algum lugar que não dá para eu lavar a mão, aí eu passo o alquinho. Tudo bem? O melhor mesmo é água e sabão, tá? Não preciso ficar gastando dinheiro aí com álcool em gel. Bom, falamos um pouquinho sobre vírus, acho que deu para entender, né, o que é um vírus, que ele é diferente de bactéria, até a forma de combater é diferente e tal. Então agora eu quero saber de você. Você já ouviu falar em infecções sexualmente transmissíveis, ISTs? Se já, fala aí, dê um exemplo, tá bom? 2 minutinhos, por favor. Ah, sim, ouviram falar, muito bem. E ouviram falar do quê? De HIV, sífilis, AIDS, é, apareceu bastante aqui. Estou tentando localizar aqui, professor. Apareceu gonorreia. Gonorreia, né, acho que. Quer comentar, professor? Mas o que mais Eu vou apareceu? colocar aqui AIDS. por enquanto. Isso. Ó, gonorreia, achei, ó. Peraí, Que é HIV, o AIDS, o que mais Leandro. que Muito falaram? bem, Leandro. Hã? HIV, gonorreia, Gonorreia, sífilis, Marina, Luiz, sífilis. a Priscila. Ah.
Tem a professora Cássia aqui também participando. Ó. Um abraço aí para a professora Luciana da Escola Bartolomeu de Carlos, lá em Guarulhos. Um abraço aí para o pessoal fica lá no bairro dos Pimentas, né? Aí, Gabriel colocou aqui Covid. Não, Covid não, né? A gente está em outro. Então, existem alguns estudos dizendo sobre É? Covid, Ó, viu? Vou pôr aqui pra gonorreia gente. apareceu de novo aqui. Tem sim, viu? Tem algum comentário sobre isso aí também. A molecada tá inteirada. Maria Clara escreveu condiloma. Condiloma. Condiloma? E eu acho que só, professor. Tem Muito o professor José aí também participando, comentando aqui um pouquinho sobre como eram chamadas as antigas denominações, né? Das doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. HPV, professor. HPV. Isso aí. Gente, então assim, já que o professor mandou abraços, também quero mandar abraços aqui para a galera do Wilson Roberto Simonini, que eu trabalhei lá há bastante tempo. Reverendo Tércio também, Artigas, pessoal da Zona Leste aí. Tá bom? Seguinte, ó, obrigado pela participação. Tá? Muitas participações interessantes. Ó, HIV é o vírus. Lembra que eu estava falando do SARS-CoV-2? É o vírus que causa a Covid-19. HIV, que é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana, tá bom? E AIDS é o nome da doença, que é síndrome da imunodeficiência adquirida. Tá ok? Também é um termo em inglês, que eu não vou gastar meu inglês aqui para vocês não darem risada. Tá ok? Então aqui a gente viu várias ISTs, que alguns conhecem como DST. Hoje, por que mudou esse termo? Também foi uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, porque o termo I é infecção. Tá? E sempre que seu corpo está sendo atacado por algum agente biológico, a gente considera que ele está sendo infectado. Tá? Então aí mudou-se o termo para infecção sexualmente transmitida. Tá ok? Então a gente falou em aulas anteriores, né, sobre gravidez na adolescência, falou sobre hormônios, falou sobre bastante coisa. E agora a gente está falando sobre os riscos, né, que você pode ter aí a ter contatos íntimos aí. Tá ok? Então, ó, olha só a quantidade de doença. Aqui a gente tem doença causada por protozoário, por bactéria e também por vírus. Tá bom? Ó, HPV é causado por vírus. Tem vacina, né? Acho que a partir dos 10 anos de idade aí o povo já está sendo vacinado, tá bom? A Covid, né, que existe uma discussão aí se ela é transmitida sexualmente ou não, tá bom? Existe essa discussão, tudo bem? E o HIV também é causado por vírus, tá? A gonorreia, se eu não me engano, é bactéria. A sífilis, que é o treponema pálido, eu acho que é um protozoário, tá bom? Bom, mas tem outras, tá? Tem herpes, que é causada por Falaram vírus aqui também. herpes também, viu, Herpes professor? é causada por vírus também. Hepatite C, tá bom? Causada por vírus também. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, ó, só pra gente colocar aí uma forma mais técnica, né? Vai ter aí um slidezinho, aí, ó, infecções sexualmente transmissíveis. Quando o nosso corpo está sendo atacado por outro ser vivo, e nem sempre, né, por um ser biológico aí, e este causa uma doença, podemos chamar isso de infecção. Algumas infecções podem ser transmitidas pelo sexo. Então eu já tinha falado, mas só para ficar registradinho aí bonitinho, tá bom? E aí agora eu quero saber de você. Vocês falaram de várias ISTs. Agora eu quero que você me fale, não foi por acaso, né, que eu estava falando de vírus, eu quero saber só de IST causada por vírus. Você sabe o nome de alguma? Falamos algumas aqui. Você sabe sim? Qual? Tá bom? 2 minutinhos, tá bom.
Olha só, tem a professora Edna, professora, que mandou aqui um abraço, está pedindo para citar aqui os alunos do Dário de Queiroz, que estão, de São Ó, Miguel, que estão aqui São Miguel, minha participando. quebrada. Rodrigo, Tamo junto. Rodrigo, isso, Rodrigo escreveu herpes. Tem mais gente aqui que escreveu, Rian escreveu HIV, herpes, AIDS. Perfeito. Não. Viviane escreveu HIV também. Tem vários professores participando aqui. Eu tenho a Oh, que professora bom. Silvana, felicitando aí o professor Edjoel pela excelente aula. Opa, tamo junto. Obrigado, gente. Tamo junto. Tamo no mesmo Tem barco. pro Antônio também, ó, escrevendo coronavírus, HPV. Ó, muitas participações aí, os professores aí se manifestando. Que prazer, né, ter essa galera aí junto com a Com gente, né, certeza. professor Edjoel? Opa. Ó, Rodrigo, Juliane, Guilherme participando. O Igor escreveu herpes, né? A gente tinha falado também. Acho que colocamos aí, Sim, professor? acho que não chegamos a colocar, mas a Tá, gente tinha mas discutido. tá. E, nossa, muitas participações, professor. Tudo nessa linha. Herpes está bem citado aqui. E tem de novo, a Bárbara escreveu peste negra. Ah, então, a peste negra, ela não é sexualmente transmissível, até onde eu sei, né? Mas, muito bem. Então, ó, a maioria, o que falou era mais ou menos os exemplos que eu tinha colocado aqui, que era AIDS, herpes, HPV, hepatite C, etc. Eu quero dar uma ênfase aqui ao HIV e à AIDS pelo seguinte, é, algumas doenças já têm vacina. Tá? Qual é o problema do HIV? O problema do HIV não é igual o vírus da gripe. Tá? O problema dele é mais grave pelo seguinte. Lembra que eu falei que existe uma célula que protege o nosso corpo, existe outra célula que vê o que está acontecendo e vai avisar o corpo a produzir defesa? Então, esta célula, esse é o nosso sistema imunológico, certo? Esta célula que faz essa ponte para avisar o corpo para criar anticorpo, o HIV ataca exatamente esta célula. Por isso que o nome do vírus é vírus da imunodeficiência humana, porque ele deixa o nosso sistema imunológico deficiente. Aí quando vem uma outra doença, é o que acaba matando a pessoa. O HIV, na verdade, ele só tira a defesa do corpo. Tá? Ele vai atacar justamente a célula de defesa. Daí o nome, vírus da imunodeficiência humana. E o termo AIDS, quer dizer síndrome é uma doença que não tem cura, tá? Da imunodeficiência adquirida, porque é uma síndrome que você adquire, você não nasce com ela. Né? Você pode, inclusive, ter aquela transmissão de mãe para filho, tal, no parto, etc. e tal. Mas você adquire o vírus. Tá? Professor, Então, daí, posso ler aqui a sim, claro, participação da professora Patrícia? com certeza. Professores, a peste negra foi causada por uma bactéria mesmo. Obrigado, Bactéria. professora. Oh, valeu, viu? Foi o que falei, a gente está aqui para apoiar vocês, professores que estão aí. E sempre que puderem nos dar esse feedback, opa, tamo juntos, estamos no mesmo barco. Obrigado, gente. Quem que é a professora? Silvana, né, acho. Professora, pera um pouquinho, acho que é a professora Silvana. Muito bem, obrigado, viu? Não, essa última participação, a professora Silvana está aqui junto com a gente. Certo. A professora Patrícia que escreveu Patrícia, isso, tá? obrigado, Patrícia. Tem a professora Tereza que está aqui com a gente também. Legal, show de bola. Gente, ó, então algumas doenças, inclusive sexualmente transmissíveis, vão ter vacina. O caso do HIV já não vai ter, por causa do que eu acabei de falar. Né? Como é que eu vou fazer uma vacina que consiga estimular justamente a célula que ela ataca, que é a célula de defesa? Olha o problemão que é o HIV. Por isso é melhor a gente se prevenir sempre. Né? E eu quero saber de vocês aí, ó, em um minutinho, eu quero que você me diga aí, qual é a melhor forma de se prevenir das ISTs? Um minutinho, tá?
Aí, professor, ó, Pedro, Pedro Luiz, a Ana Júlia, Gabriel, deixa eu ver mais alguém aqui. Todos eles preservativo. Murilo, preservativo, professor. Preservativo. Ou camisinha, né? Que nem o Kevin Sim. escreveu aqui. Estela, professora Maria também aí dando um abraço à professora. Olha, muitos professores participando hoje aqui com a gente, que prazer. Ian também colocou preservativo, é a grande maioria aqui, professor. Algumas pessoas escreveram vacina, né? Mas a grande maioria está participando aqui, escrevendo prevenção com o uso de preservativos, tá bom? Até porque, né, o preservativo, né, professor, vai ser o único que vai te preservar, né, como o nome já diz, te preservar de uma doença e também de uma gravidez que não foi planejada, né? Bom, gente, para a gente fechar essa aula aí, ó, tarefinha para vocês aí, é vocês olharem o caderninho de vocês se vocês já tiverem, tá? Mas sempre faça o que o seu professor te recomendar. Bom, existem várias infecções que podem ser transmitidas através do contato íntimo e algumas são causadas por vírus. A melhor forma de prevenção é o uso do preservativo, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui. O professor Magno tem mais algum recadinho aí? Tenho, que agora a gente está contando com, você pode avaliar a nossa aula, né? É só acessar aí o QR Code ou entrar pelo link, fazer a sua avaliação, deixar aí a impressão que você teve dessa aula. A gente vai ficando por aqui, mas volta na semana que vem com certeza, com mais uma aula de ciências. Um abraço, até a mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.